Boa noite a todos. Damos boas-vindas a quem nos assiste pelas redes sociais e a quem está presente nesta plateia. Vamos então iniciar o Evangelho do dia de hoje com a leitura do livro Fonte Viva para harmonizar nosso Evangelho. Por um pouco. Escolhendo antes de ser maltratado como o povo de Deus do que por um pouco de tempo por ter o gozo do pecado. Paulo, Hebreus 11, 25. Nessa passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à liberação dos companheiros cativos, criando imagem sublina para definir a posição do Espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece à subalternidade. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta. Certamente, semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não deteve a gozar por um pouco no clima faraônico, a fim de deixarmos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforta na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito, de felicidade ou de sofrimento. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos iniciar nosso evangelho, primeiro evangelho do mês, no nosso Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Balneário Gaivota, com muita alegria em nossos corações, elevando o nosso pensamento ao Altíssimo e agradecendo a Ele por todos os momentos de proteção, amparo e amor que Ele nos proporciona. Somos gratos a esses irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, para que possamos, através da doutrina espírita, continuar a nossa evolução, o nosso processo de evolução, de aprendizagem. Então, agradecemos e louvamos a Deus, ao Mestre Jesus, que nos conduz à verdade, à paz, para todos que necessitam. E assim nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos de todo o mal. E dando continuidade ao nosso evangelho, nós chamamos o feijão, que fará a explanação doutrinária da noite. Boa noite a todos os presentes, boa noite aos espíritos que aqui estão e boa noite a você que está em casa. Nosso evangelho de hoje é baseado no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Meu Reino não é deste mundo. Ele se baseia no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 a 36 e 37, onde diz o seguinte: Tornou a entrar Pilatos no pretório, e chamou Jesus e disse-lhe: És rei dos judeus? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo é que meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, não é daqui o meu reino. Disse então Pilatos: Logo, tu és rei? E respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. E, ao que vim ao mundo, foi para dar testemunho da verdade. Todo que é da verdade, ouve a minha voz. Esta passagem evangélica nos esclarece a respeito da realeza de Jesus e também a respeito do seu reino. Claro que há 2000 anos atrás só existiam reis. Então, o que aconteceu? Pilatos perguntou a Jesus se ele era rei, e Jesus respondeu de forma indireta: Tu o dizes. Então, quando a gente pensa em rei, trazendo isso para os dias atuais, como é que a gente compreende Jesus hoje? Allan Kardec dividiu os espíritos em 3 categorias: espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Allan Kardec colocou Jesus como sendo um espírito puro. E hoje nós sabemos que ele é o governador da Terra, ou seja, Deus designou Jesus para governador da Terra. Então, por isso que Pilatos perguntou se era rei, porque naquela época ainda não havia democracia e o mundo inteiro era governado por reis. Então, aqui nós já compreendemos a realeza de Jesus. Nós temos que ir mais à frente. O que Jesus quis dizer a Pilatos quando falou que seu reino não era deste mundo? Ele quis demonstrar a Pilatos e a todos aqueles daquela época que, além do mundo material, existe o mundo espiritual. Naquela época, eles tinham muita dificuldade de compreender o mundo espiritual. Então, eles falavam deste e do outro mundo. Hoje, nós já sabemos que existe o mundo material, onde os espíritos estão encarnados, e existe o mundo espiritual, que é o primitivo, está lá no livro dos Espíritos, que nos coloca que é o mundo primitivo de onde nós partimos. Viemos para cá, tomamos um corpo, aprendemos, retornamos à pátria espiritual, por isso que o mundo primitivo é um mundo espiritual, e é por isso que Jesus colocou que o meu reino não é desse mundo, porque é de lá que ele governa, é de lá que ele comanda a evolução do planeta Terra. E outra coisa que fica patente nessa passagem é que Jesus não usa de violência. Nós sabemos que naquela época a Terra era um planeta primitivo onde imperava a violência, a lei da força. E Jesus veio nos mostrar o quê? Que além da violência existe uma outra força que comanda o universo, muito mais forte que a violência, que é a lei de amor, ou seja, a verdade.
Quando Jesus fala que veio trazer a verdade para nós, ele veio nos exemplificar como agir para chegar a uma situação mais positiva na parte espiritual. E aí vem uma pergunta. Mas qual a finalidade que Jesus veio ao planeta? Ele veio lançar as balizas da evolução, porque quando Jesus veio ao planeta, a Terra deixou de ser o mundo primitivo e entrou na categoria de mundo de provas e expiação, ou seja, deu um passo evolutivo. E nós também precisamos fazer isso. Quando Jesus veio, ele alterou a lei do olho por olho, dente por dente, que está lá no Velho Testamento, e substituiu a lei do olho por olho, dente por dente, por quê? Pela lei do amor. Tanto que ele pediu para nós somente duas coisas: ama a Deus e ama o teu próximo. Então, é isso que nós temos que aprender a fazer para poder chegar à tão sonhada felicidade. E quando Jesus fala da vida futura, é importante a gente perceber que a vida não acaba na Terra. Nós vivemos aqui na Terra como se fôssemos viver indefinidamente e temos aí poucas informações a respeito da vida espiritual. Claro que na época de Jesus, essas informações ficaram restritas, basicamente a quem? Ao círculo dos seus apóstolos. Hoje, a partir do advento do Espiritismo, nós já estamos conhecendo um pouco mais o mundo espiritual. Tanto que acredito que muitos daqueles que estão nos acompanhando hoje e vão continuar assistindo, já viram os dois filmes, Nosso Lar e também o filme que foi lançado agora, há um mês atrás, o filme Os Mensageiros, que mostra como é que é a vida na espiritualidade, como é que é a preparação nossa para vir ao planeta e como é que é também o nosso retorno. Nosso retorno na parte espiritual, ele se faz a partir do momento e quando lá chegamos, nós somos recebidos de acordo com aquilo que nós fizemos aqui na Terra. Se a nossa ação, a nossa vida for uma vida boa, uma vida positiva, seremos recebidos com louros na parte espiritual. Mas se não, nós vamos estar em um local de acordo com os nossos trabalhos. E é importante a gente compreender também, nesta passagem dos Evangelhos, a imortalidade da alma, que é um dos princípios da doutrina espírita. Vamos lembrar os princípios fundamentais? A existência de Deus, a existência e imortalidade do espírito, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e também a comunicação entre os dois planos da existência. Então, a partir do momento que a gente compreende que o espírito é imortal e que nós vamos retornar à parte espiritual, nós temos certeza de que a vida continua. Encerrando o nosso Evangelho, eu peço que agora, você que está nos acompanhando, vamos fazer a nossa irradiação, ou seja, pensar naquelas pessoas que nós sabemos que precisam de boas energias. Então, a partir do momento que a gente mentaliza nossa família, nossos amigos, pessoas que estão passando por dificuldade, os bons espíritos irão levar até eles as energias que eles necessitam. Então, vamos fazer meio minuto, 1 minuto de irradiação, e depois a Sandra irá fazer o encerramento. Da minha parte, muito obrigado, e até o próximo Evangelho Virtual do Centro Espírita Allan Kardec. Nesse momento, então, em que finalizamos o nosso Evangelho, nós rogamos a Deus, a espiritualidade amiga, que nos ampare. Ampare a todos aqueles irmãos necessitados que estão nos leitos dos hospitais, passando por dificuldades. Que Jesus leve a todos a sua luz, a sua esperança. Que a paz se faça presente entre os homens de boa vontade nesse planeta. Que a todos os recantos do mundo o amor floresça entre os corações. Precisamos disso para a nossa evolução, para a construção de um mundo melhor. E para isso, nós acreditamos
nessa fé, nessa oportunidade que essa doutrina de amor e de paz nos traz, a doutrina espírita. E por isso nós dizemos com toda a gratidão em nosso coração por todos os momentos em que nunca estamos sozinhos. Ele sempre está ao nosso lado, com toda a certeza. Então nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Também nesse momento, nós convidamos a todos aqueles nossos visitantes que, se porventura precisem de um acolhimento, aqueles irmãos que estão nos nossos lares, precisam de um acolhimento maior, que venham até o Centro Espírita Allan Kardec, onde serão recebidos com todo amor e com todo carinho, para continuar seu tratamento. Também nós convidamos para amanhã estarmos reunidos no mesmo horário, às 19 horas, neste Evangelho. Desejamos a todos uma ótima noite e uma ótima semana, uma semana gloriosa, na paz de Jesus. Que assim seja. Aqui tem que escrever o permisso. Agora deu. Não, beleza. Só esqueceu e convidou para amanhã, convidar para o próximo Evangelho dele. Tá bom. A gente vai aprender. Hã? A gente vai aprender. Tem um devagarzinho comigo.